Oi, meu nome é Jefferson e eu vou começar a apresentação do meu grupo falando sobre a ação civil pública. Um conceito bem básico sobre a ação civil pública é que ela é aquela ação que busca proteger os princípios constitucionais, mas não qualquer princípio, ela busca proteger aqueles que regulam os interesses ou direitos da coletividade. Ela é uma ação de objeto não penal, mas que é proposta pelo Ministério Público. A denominação de ação civil pública não vem só pelo fato do Ministério Público poder propor essa ação, tendo em vista que vários outros entes, vários outros órgãos, né, também podem propor. E além do Ministério Público, né, os que nós podemos citar são a Defensoria Pública, nós temos entes estatais, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades mistas e entre outras. Podemos dizer que a primeira vez que a ação civil pública foi citada em uma legislação brasileira foi na Lei Complementar número 40 de 1981, que é a Lei Orgânica do Ministério Público. Entretanto, de forma doutrinária, muitos falam que a primeira vez que ela surgiu, né, que o marco mesmo da ação civil pública foi com a Lei 7.347 de 1985. Dando continuidade, agora eu vou falar sobre o objeto da ação civil pública. A ação civil pública, ela constitui uma espécie do gênero ações coletivas e objetiva a proteção dos direitos e interesses transindividuais. Quais são esses direitos e interesses transindividuais? São os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Que, como eu falei anteriormente, enquanto eu estava explicando sobre o conceito, essa ação ela não foi feita para buscar ressarcir individualmente uma pessoa, né? Apenas uma pessoa. Ela busca ressarcir, busca ajudar toda uma coletividade. Então, dando continuidade, esses interesses, esses direitos, eles estão definidos lá no artigo 81 da Lei 8.078, que fala em seu caput que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Então, é bem nessa parte do coletivo. A ação civil pública busca isso, busca ajudar uma coletividade. Além disso, nós temos também o artigo 1º da Lei 7.347 de 1985, né, que essa ação fala sobre a questão da responsabilidade por danos materiais e patrimoniais. E é importante frisar, né, o que eu quero frisar nesse artigo é o seu parágrafo único, que ele fala quando não será cabível a propositura de ação pública, que serão empreiteções que envolvam tributos, que envolvam contribuições previdenciárias, que tenham lá sobre o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou qualquer outro fundo de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Então, ó, bem nessa parte aqui ele fala, outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Então, nesse parágrafo único, ele já deixa frisado que a ação civil pública ela não está ali para uma singularidade, sim para uma coletividade, para um todo. Então, é isso que ela busca. Agora, adentrando na questão da natureza jurídica, nós podemos dizer que a ação civil pública ela é uma ação de natureza não penal, que ela consiste em uma ação de conhecimento com natureza constitutiva e declaratória. Ela é muito utilizada, né, no ramo jurídico do trabalho, né, para regular as ações trabalhistas. E ela está no mesmo patamar que a ação civil coletiva contida lá no CDC. Então, ambas são muito utilizadas para poder regular essas relações, né, relações que envolvam toda uma coletividade trabalhista. Agora eu vou falar sobre a questão das obrigações de fazer, de não fazer e a obrigação de suportar. Essa ação civil, ela poderá ter por objeto, né, além da condenação em dinheiro, também o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer. Além dessas, pode ocorrer também a propositura de uma ação cautelar que vise proteger ou evitar dano ao patrimônio, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos, religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, dentro disso, no que se refere quanto aos direitos e interesses difusos e coletivos,
Os pedidos eles são direcionados principalmente ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, inclusive aqueles que têm natureza preventiva. O que é ter a natureza preventiva? É aplicado, né, é combinado a uma pessoa uma certa multa, uma certa obrigação, para que ela não venha a fazer aquilo mais, ou se fez que não faça novamente, né, que não venha fazer mais, é isso. Ou que se ainda não fez, que ela já fique ciente que se fizer aquilo, vai ter que pagar, vai ter uma obrigação a cumprir, vai ter tudo isso. A ação civil pública, ela eventualmente também pode vir a ter pedidos de obrigação de suportar. E dentre esses nós podemos falar o seguinte, que é o de abster-se de promover qualquer alteração técnica ou manipulação nas máquinas de registro eletrônico de ponto, que registram a jornada de trabalho de seus empregados sem a presença de um representante do sindicato da categoria profissional. Agora eu vou falar sobre a questão da combinação de multas e de astraentes na ação civil pública. Primeiro, cumpre ressaltar que não devemos confundir as astraentes com a cláusula penal. As astraentes elas têm natureza de direito processual e não existe qualquer limitação no valor que vá ser aplicado. Já a cláusula penal ela tem natureza jurídica de direito material. Em sede de natureza de ação civil pública, além do pagamento dos valores relativos às atraentes, o réu ele também será compelido a pagar os valores que forem correspondentes às indenizações provenientes dos atos ilícitos que foram praticados, né, inclusive por eventual dano moral coletivo. As multas e acidentes, elas têm por finalidade coagir o infrator, financeiro e psicologicamente, a cumprir a decisão judicial, ou eventualmente o termo de ajustamento da conduta celebrado com o Ministério Público. Os valores que forem atribuídos, né, para que seja pago pelo infrator, eles devem seguir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses valores eles deverão ser elevados a modo que o infrator ele se sinta desmotivado e não pratique de novo aquela ação. E tal combinação, ela poderá ser, né, tal valor poderá ser mesmo dado de ofício pelo juiz, mesmo se não tivesse sido pleiteado pelo autor. Então, o que significa isso? A pessoa recebe uma multa para que ela não venha mais, o valor, né, da multa é dado àquela pessoa para que ela se sinta desmotivada, que ela veja aquele valor e fale, nossa, esse valor é muito alto, eu vou fazer de tudo para não cometer mais esse delito, para eu não ter que pagar. E tal valor, ele tem que ser elevado, só que ele não pode ser elevado a ponto de deixar, vamos supor, uma empresa a ponto de falência, não pode ser elevado até este ponto. Então, é um valor excessivo, mas que deixe, como eu falei, né, uma empresa, que deixe essa empresa seguir o seu ramo, né, conseguir continuar com suas atividades sem nenhum problema. Os valores, né, que forem determinados pelo magistrado, eles não transitam em julgado. Eles não transitam em julgado materialmente falando, uma vez que, segundo o artigo 461 do CPC e também o artigo 536, né, do CPC, para a verdade é o 536 do CPC de 2015 e o 461 do CPC de 73. Eles falam que essa pena, né, que essa multa que for aplicada, ela não pode transitar em julgado, já que futuramente ela pode sofrer alguma alteração. Então, futuramente ela pode aumentar, pode abaixar, pode acontecer alguma coisa nela que não permite, né, que ela transite em julgado. A competência material, né, para a proposição de ação civil pública, ela está contida lá no artigo 114 da Constituição Federal e também no artigo 83, no seu inciso 3º da Lei Complementar, que fala que compete à Justiça do Trabalho, compete também ao Ministério Público do Trabalho, lá no artigo 129 também da Constituição Federal, em seu inciso 3º, fala que é função institucional do Ministério Público. E também nós podemos falar lá do artigo 6º, né, do inciso 7, letra D, da Lei Complementar de 75 de 1993, que dispõe que também cabe ao Ministério Público da União propor ação civil pública. Então, diante disso, nós podemos retirar
que a competência, né, para dirimir conflitos coletivos em sede de ação civil pública, cujos pedidos e as causas de pedir relacionem-se às relações de trabalho, elas estão ligadas à justiça especializada trabalhista, sendo que isso vai ser determinado, né, pelos elementos que estiverem contidos lá na petição inicial, que muitas vezes essa petição inicial, né, ela vai ter natureza declaratória, constitutiva ou então condenatória. E para finalizar a minha apresentação, eu vou falar agora sobre a competência funcional territorial da ação civil pública. Tal competência está contida lá no artigo 2º da Lei 7.347 de 1985. Nesse artigo, ele diz o seguinte, que as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Já em seu parágrafo único, ele fala que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Então, o que podemos retirar desse artigo e desse parágrafo? Eles falam que caberá o julgamento, né, da ação civil pública na Justiça do Trabalho e que o julgamento nessa Justiça do Trabalho será da vara do trabalho ou do juiz que estiver investido da jurisdição trabalhista, assim como fala o artigo 668 da CLT. Como estava falando, né, cabe ao juiz investido de jurisdição trabalhista, né, e a vara do trabalho, que estiverem no local onde tenha se verificado o dano. Agora, se o dano ele se der de uma maneira muito excessiva, que não esteja dentro da circunscrição da vara de trabalho ou de um juiz específico, vai ocorrer a questão do juiz prevento, que é o quê? Aquele que obtiver a primeira informação sobre a demanda, né, obtiver conhecimento sobre aquela demanda, o primeiro vai ser o responsável por julgar a ação. É isso, muito obrigado. E agora vamos dar continuidade sobre o tema. Boa tarde, meu nome é Cauê. Eu vou falar agora sobre a antecipação das tutelas na ação civil pública. Bom, a aplicação de forma subsidiária do Código de Processo Civil no artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública, a lei de número 7.347 de 85, ela permite a utilização da antecipação de tutela na sede da ação civil pública. Se o senhor me permitir, eu vou ler o artigo 12 da referida lei para nós conseguirmos entender melhor. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia a decisão sujeita a agravo, em decisão sujeita a agravo, ou seja, decisões interlocutórias de antecipação de tutela. A requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal, a que competir o conhecimento de respectivo recurso, suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias, a partir da publicação do ato. Em sede de ação civil pública, a antecipação dos efeitos da tutela, ela pode ser feita, na verdade, ela às vezes deve ser feita por aquilo que nós já entendemos, às vezes o perigo de um direito, o massacre de toda uma classe, só que ela não vamos dizer assim, aquela que deve ser mais utilizada. Na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela, ela só é concedida quando realmente o perigo está muito próximo de acontecer ou ele é muito iminente. Existe um entendimento de que enquanto houver recursos e tempo hábil para esse recurso, ou seja, o perículo, né, que chama, não seja tão iminente, não deva ser concedido, por se tratar de um direito coletivo em que pode prejudicar inúmeras pessoas, assim como beneficiar inúmeras pessoas. Além disso, nós podemos observar que, para evitar, como eu já disse, né, grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia, o presidente do tribunal, a quem compelir, ou seja, por exemplo, foi dado por um Tribunal de Justiça, o presidente do tribunal ele pode suspender a execução da liminar
e em decisão que precisa ser fundamentada. E dessa decisão vai caber um agravo em prazo de 5 dias para uma das turmas julgadoras. Bom, vou falar agora sobre as coisas julgadas nas ações civil pública. A ação civil pública, nas ações atomizadas, ela possui dois efeitos da coisa julgada, que é o efeito inter partes e o efeito pro et contra. Desculpa o latim porque realmente não rola muito não. Então, o efeito inter partes, como já é conhecido, ele traz um efeito entre as partes. E o efeito pro et contra, ele ocorre tanto em benefício do autor, ou seja, o reconhecimento de um direito, quanto em prejuízo, ou seja, a declaração negativa de um direito inexistente. O Código de Defesa do Consumidor, ele veio para modificar essa situação. Ele entende que, dando atenção às garantias individuais, isso mesmo, garantias individuais, os direitos individuais não serão prejudicados em prol de uma improcedência de uma ação coletiva. Ou seja, uma ação coletiva que ela for julgada improcedente, um direito improcedente de forma coletiva, não significa que o direito individual desse consumidor será prejudicado. Ou seja, ele pode ter seu direito reconhecido de forma individual. Você consegue entender que, caso de improcedência, não será prejudicado o direito individual do consumidor. Porém, em caso de procedência, está garantida o direito individual do consumidor. Ou seja, se um direito coletivo, uma ação coletiva é improcedente, ou seja, nós perdemos uma ação coletiva, não significa que o consumidor em uma ação individual não possa ter seu direito reconhecido. Enquanto seja dado como procedente a ação civil coletiva, automaticamente o direito individual do consumidor é conhecido. Ou seja, é uma forma de equilibrar a relação entre as partes. Bom, a ação civil coletiva, ela versa sobre os interesses individuais homogêneos. Ou seja, os interesses individuais homogêneos são um direito coletivo em que o objeto da demanda, ou seja, o ônus e os bônus, eles são divisíveis, ou seja, individuais. Como assim? Por exemplo, um processo de aposentadoria. Qualquer entendimento ele versa sobre a coletividade, porém não quer dizer que esse entendimento vai ser aplicável a todos os casos, ou seja, os casos eles são divisíveis, são individuais, e é isso que versa a ação civil coletiva. A ação civil coletiva ela não pode ser confundida com a ação civil pública. Por quê? A ação civil pública ela é regulamentada por lei própria, a Lei 7.343 de 85, e ela versa sobre os direitos difusos e coletivos e possui regramento próprio, enquanto a ação civil coletiva, como já disse, ela atende os interesses individuais homogêneos. Ela está positivada no artigo 81, que encontra-se no capítulo 2, título 3 da lei do Código de Defesa do Consumidor, e já no artigo 82, ela versa quem são os legitimados para propor esse tipo de ação, que no caso seria o Ministério Público, a União, os Estados, o município e o Distrito Federal. Agora aqui no inciso terceiro, a minha colinha que ficou um pouquinho mais complicado, ele traz aqui as entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica e especificamente destinadas à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. E ele traz também as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. A ação civil pública, ela é uma típica ação coletiva. A ação civil coletiva, ela é uma típica ação coletiva e, portanto, ela deve seguir as normas das ações coletivas, devendo ser aplicada de forma, como eu posso dizer,
de forma igual à Lei da Ação Civil Pública, que é a 7.347 de 85, e aí vem também aplicado de forma solidária o Código de Defesa do Consumidor, e de forma subsidiária ela deve ser aplicada ao regramento das consolidações das leis do trabalho e do Código de Processo Civil. Ou seja, ela vai seguir basicamente o mesmo rito da ação civil pública, por se tratar de ação coletiva. Olá, meu nome é Larice e eu vou dar continuidade ao assunto das ações coletivas. Bom, o primeiro ponto a ser abordado são a fungibilidade dessas ações. O que quer dizer essa fungibilidade? Essa fungibilidade, na realidade, é uma substituição de uma ação pela outra. A partir do momento que o juiz recebe essa ação, ele deve intimar o autor para adaptar os requisitos e os fundamentos dessa nova ação. Que a ideia disso é que, ao substituir essa ação pela outra, ela passa necessariamente por um processo de adaptação. E aí, vale lembrar que a fungibilidade ela é aceita de forma como procedimento e não como requisito. No litisconsórcio multitudinário, cada um dos autores ou trabalhadores, eles devem ser nomeados ou identificados no polo ativo da lide, pois eles litigam em nome próprio na defesa do seu interesse como legitimados ordinários, bem como o requisito da existência para esse litisconsórcio, ele envolve a litispendência entre a ação principal e uma ação individual. Portanto, ele possui o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. O chamado ativo da ação coletiva, ela apresenta como uma parte jurídica processual, e aí ela possui um caráter de forma coletiva e ela segue o seu rito de forma abstrata, sem a necessidade de nomear ou identificar os benefícios ou apresentação do rol de testemunhas. Apenas na fase de liquidação ou logo após a fase de execução que haverá a identificação dos trabalhadores que foram individualmente lesados. No litisconsórcio multitudinário, cada um dos autores ou trabalhadores, eles devem ser nomeados ou identificados no polo ativo da lide, pois eles litigam em nome próprio na defesa do seu interesse como legitimados ordinários, bem como o requisito da existência para esse litisconsórcio, ele envolve a litispendência entre a ação principal e uma ação individual. Portanto, ele possui o mesmo objeto e a mesma causa de pedir. A legitimidade para propor a ação coletiva, ela está disposta na Lei 7.347 e na Lei 8.078, que juntas elas formam um núcleo de microsistema jurisdicional da tutela coletiva. Uma das legitimidades ativas para propor a ação é o Ministério Público, a Defensoria, os estados, os municípios, o Distrito Federal e também as entidades ou os órgãos que pertencem à administração pública direta e indireta. É interessante mencionar que o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, ele reconhece e dá legitimidade para que o Ministério Público do Trabalho ele possa instaurar e investigar os procedimentos que envolvam os direitos individuais homogêneos, que também ele direciona e dá o seu poder discricionário para a condução pelo convívio social. Sou o aluno Ryan Gustavo e darei uma breve resumida em cada tema. O primeiro tema que irei abordar será sobre as competências, que são a competência material e formal e a competência territorial. O artigo 2 da Lei 7.437 de 85 dispõe que a ação civil pública deverá ser proposta no fórum do local onde ocorreu o dano, ou seja, utiliza critério territorial para determinar a competência do juízo, cuja feição tem em regra natureza relativa. Entretanto, o mesmo artigo acrescenta que o juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
dando contornos de competência absoluta à fixação do órgão jurisdicional competente. Essa definição mostra-se importante para a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual são irrelevantes para a determinação da competência as modificações de fato ou de direito ocorridas após a propositura da ação, salvo quando suprir o órgão judiciário ou alterar a competência em razão da matéria ou da hierarquia. Nesse contexto, este artigo busca investigar a verdadeira natureza da competência na ação civil pública e a sua sujeição ou não ao princípio da perpetuatio jurisdictionis e, como consequência, pratica disso. Em seguida, eu irei abordar sobre as tutelas de urgência na ação civil coletiva. A tutela de urgência caracteriza-se pela existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo o juiz, analisando o caso concreto, exigir caução real, fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Dispensando tal providência em caso de tutela de urgência requerida por parte hipossuficiente. Há hipótese em que há necessidade de realização de audiência e justificação, estando o juízo sempre atento a garantir que a tutela concedida não seja irreversível. O artigo 294, parágrafo único do CPC, ensina que a tutela de urgência é subdividida em cautelar e antecipada. Embora se mantenha a distinção conceitual entre elas, a lei confere-lhes o mesmo tratamento jurídico. Aplica-se a... Agora vou abordar sobre o tema sentença genérica. Em ação civil pública, a sentença genérica que determina a reparação, ela não é obrigada a especificar o tipo de dano sofrido pelas vítimas. De acordo com a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a sentença genérica deve somente dizer se houve ou não um ato ilícito. Segundo o colegiado, a comprovação do dano individualmente deve acontecer na liquidação da sentença. Agora entrando na parte da coisa julgada em erga omnes e secundo eventus litis, iremos falar um pouco resumidamente de cada um deles. A coisa julgada erga omnes pode ser definida como aquela que se formará para e contra todos, independentemente de terem figurado como parte no processo ou não. Feitas essas considerações, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor, além de conceituar interesses difusos, coletivos e individuais, também dispõe acerca da coisa julgada nas demandas consumeristas, regulamentando deste modo a forma como a autoridade da coisa julgada processa-se em relação aos direitos transindividuais, ocasião em que surge no artigo 103, referido código às expressões em latim acima conceituadas. E o secundo eventus litis ocorrem apenas em sentido, variando de acordo com o resultado da lide. Desse modo, se a sentença da demanda for favorável ao grupo tutelado, fará a coisa julgada material. Se for desfavorável, a coisa julgada material não se configurará, podendo a ação ser reproposta. Essa situação viola o princípio da isonomia. E por fim, eu irei falar sobre a liquidação e execução da pena. O Código de Processo Civil, em seu artigo 509, dispõe que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia líquida, procede-se à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Nota-se, portanto, que para viabilizar o cumprimento de sentença, contendo, ao menos, uma decisão parcial e líquida, faz-se necessária uma ampliação da atividade
cognitiva realizado na fase conhecimento. Já a execução, ela pode ser vista como o momento da concretização da tutela do direito coletivo. Contudo, após a busca durante a fase, processo de conhecimento, né, pela certeza do direito, com o reconhecimento do devedor, bem como do que é devido, por vezes será necessário o complemento de norma concreta depreendida da sentença, para que a tutela dos direitos possa ser efetivada. Nessa toada, percebe-se que a liquidação da sentença, a fim de se obter todos os elementos pressupostos para a constituição de um título executivo judicial. E que o objeto causa seja de um direito transindividual, né? Então, no caso, o que seria esse direito transindividual? É aquilo que vai além do considerável individual, que ultrapassa, que pertence ou que diz respeito somente a uma pessoa, sendo de interesse coletivo ou pertencente a uma determinada coletividade. Um dos exemplos que a gente pode citar de processo coletivo é um dissídio coletivo de natureza econômica e entre um sindicato de trabalhadores em face de um sindicato patronal, discutindo as relações jurídicas. Bem, dessa forma, perceba que vai estar configurando de alguma forma um grupo, no caso esse sindicato patronal, né, no polo passivo dessa ação. Por mais que no polo ativo esteja outro sindicato, entretanto no polo passivo também está uma coletividade, um grupo coletivo. O que se deve ter em mente, professor, são que nas ações coletivas passivas, além do representante adequado do grupo, né, no qual é legitimado, são os deveres e obrigações individuais de cada membro desse grupo, se for interesses ou direitos difusos ou coletivo. Esses interesses e direitos difusos, compreende-se, eles são previstos, na verdade, lá no Código do Consumidor, né, como sendo o direito difuso é aquele que, quando o único fato gerador, ele compreende um determinado grupo de pessoas, né, que não são pré-estabelecidas. Um exemplo que eu posso dar nisso é quando uma fábrica, por exemplo, que produz vários refrigerantes, várias marcas, e em um único refrigerante, eles acabam deixando contaminar. Essa contaminação, ela vai atingir aquele determinado grupo de consumidores que tem preferência por esse refrigerante. E ao consumir, eles estarão sendo lesados, né? Então perceba que esse único fato compreendeu todos os indivíduos que não são pré-estabelecidos. Enquanto os interesses e direitos coletivos já são aqueles de uma determinada classe, grupo ou comunidade que eles já são pré-estabelecidos. Um exemplo disso é um sindicato, né, no qual pode demandar ou ser demandado judicialmente, já vai ter os direitos e interesses deles pré-estabelecidos, né, desse grupo já estabelecido. Perceba, professor, que o que se deve ter em mente nas ações coletivas passivas, além de ser demandada devidamente para aquele representante adequado do grupo, são os deveres ou obrigações individuais de cada membro do grupo, se difusos ou coletivos. Esses direitos e interesses coletivos e difusos, né, estão previstos lá no Código do Consumidor, né, no qual discerne que os interesses e direitos coletivos, né, eles compreendem um determinado grupo, um determinado grupo, né, só que de indivíduos que não são pré-estabelecidos, né, são indetermináveis no caso. Como exemplo a gente pode dar, e eles são compreendidos por apenas um único fato gerador. Esse único fato que gerou essa lesão a um determinado grupo de pessoas, né, que não é pré-estabelecida, são esses direitos coletivos, esses direitos e interesses coletivos. Como exemplo, eu posso dar uma fábrica no qual produz, digamos, refrigerante, né, vários tipos de refrigerante, entretanto, vaza um produto químico, não sei, eles deixam contaminar,
um tipo de refrigerante. Eles produzem vários tipos, mas um tipo de refrigerante ele é contaminado. Perceba que esse determinado grupo de consumidores, quando forem consumir esse refrigerante que tem sua preferência, eles vão ter algo em comum, o único fato gerador que lesou cada um deles, né? Então esse grupo terá os seus direitos e interesses difusos lesados, enquanto os direitos e interesses coletivos eles compreendem quando há um grupo, uma classe ou uma comunidade já pré-estabelecida. Exemplo mais claro que isso é um sindicato. Mais claro que isso não tem, se não for um sindicato, né, no qual quando for demandado aplica-se subsidiariamente ao processo coletivo passivo as regras do processo coletivo ativo, inclusive, professor, quanto à interrupção do prazo prescricional, quando as ações individuais em face do ajuizamento da ação coletiva passiva, bem como nas ações coletivas que versam sobre direitos individuais homogêneos, né? Então, dentro disso, eu vou citar agora as peculiaridades, novidades que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe, né, que no qual surtiram um efeito positivo para essa matéria, né, esses dissídios coletivos. Um deles são as audiências públicas, né, a intervenção do amicus curiae e a maior participação das partes no processo, inclusive da sociedade, que de alguma forma permitem um novo modo de pensar na resolução da controvérsia, influencia bastante na decisão dos juízes, né, dos magistrados que compõem as cortes ou os tribunais das comarcas. A reconvenção no processo coletivo também ela é um exemplo, né, que pode também ser tida como exemplo de ação coletiva passiva e agora também expressamente admitida no artigo 343, parágrafo 5º do CPC. Além disso, trouxe vários microsistemas, que é uma coisa que, lendo o livro base que o professor passou, eu analisei bastante e fui atrás, e realmente, comparando com o antigo processo de 73, você vê uma determinada celeridade nas resoluções dos processos, você vê que esses microsistemas de tutela, entre eles, e o que é mais citado pela doutrina, né, pelos juristas, são os incidentes de demandas repetitivas e os de resolução de recursos repetitivos, né, que dão uma certa celeridade e não, como é que eu posso falar, não deixa com muita carga o judiciário, não deixa a máquina judiciária sobrecarregada, né, sendo que quando se dá esses incidentes previstos, manda-se apenas um ou 3 exemplos, salvo me engano, né, no qual a corte irá julgar e surtirá efeito para os demais processos que estarão suspensos e para os futuros, né, gerando assim um tipo de precedente. Bem, professor, agora conforme solicitado, eu irei tratar sobre o julgado, né, no qual nosso julgado foi um recurso ordinário que foi prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no qual configura como polo ativo o Ministério Público do Trabalho e como polo passivo a múltipla máxima construção limitada, né? Esse julgado ele é decorrente de uma decisão, né, de primeira instância do juiz de vara única do trabalho, no qual ele é decorrente de um acidente de trabalho, um único fato gerador que decorreu do acidente de trabalho de 6 trabalhadores, né? O juiz, na sentença, nos moldes do artigo 7º, inciso 24 da Constituição Federal, ele entendeu que não trata de interesses e direitos coletivos, difusos, e sim de direito e interesse individual. Então, no caso, ele alega que ele dispõe que cada trabalhador teria que entrar voluntariamente, individualmente, contra essa empresa, né? E como o fato foi 2 anos, foi 2 anos, o lapso temporal foi de 2 anos até a protocolização do processo, deu-se a prescrição bienal, né? Nos moldes do artigo 7º, artigo 7º, inciso 24 da Constituição Federal, né? Então o Ministério Público, irresignado com a respeitável decisão, recorreu para, né, o Tribunal Regional do Trabalho. E no contexto,
do julgado, é certo que os direitos que trata-se realmente de direitos difusos e coletivos dos trabalhadores e que não estão sujeitos à prescrição, por não se tratar de conteúdo pecuniário. Né? O dano moral no qual eles sofreram não trata-se de pecúnia, então não é passível de prescrição. E a indenização por danos morais não reverte aos titulares imediatos do direito tutelado, mas ela destina-se à reparação da ordem jurídica e da sociedade como um todo patrimonial da tutela pretendida. Né? Ou seja, o entendimento da Corte foi que esses danos morais não são comparáveis a uma indenização em dinheiro, né? Mas uma vez que apenas para reparar os danos da sociedade, para evitar novas e reiteradas que geram esses danos aos trabalhadores. Né? Então, como não se trata de reparação em pecúnia, então não é passível de prescrição. E o recurso ordinário foi provido e voltado os autos à primeira instância para seguir com o julgamento. Olá, professor André, tudo bom? Dando continuidade ao seminário abordado pelo meu grupo, eu irei discernir sobre o processo coletivo passivo e sobre a influência, como que se surtiu um efeito positivamente do Código de Processo Civil 2015, para essa determinada matéria, sobre os dissídios coletivos no âmbito trabalhista. Bem, ocorre o processo passivo coletivo, o próprio nome já diz, passivo, quando em uma determinada demanda judicial, aquele polo passivo é configurado por um grupo, classe ou comunidade, tendo como legitimado o seu representante, que a gente pode se dar, por exemplo, um exemplo é o sindicato, configura aquele polo passivo dessa determinada ação jurídica, essa ação judicial, no caso, desculpa. Então, quando esse grupo, classe ou comunidade configura esse polo passivo, dá-se o processo coletivo passivo. Para a devida admissibilidade da ação coletiva, há as exigências que a ação passiva seja proposta para, por exemplo, quando ela for proposta, tem que ser proposta contra o determinado e adequado representante desse grupo e dessa classe.